Nesse episódio, eu conversei com a Johanna Pita e foi uma conversa maravilhosa sobre diabetes tipo 1. Ela é formada em educação física, jiu-jiteira, ela é sensacional, uma realidade muito grande no mundo hoje, a diabetes tipo 1, e como a tecnologia está avançando, está indo muito rápido a ciência. Graças a Deus, se Deus quiser, já a gente vai ter a cura. Ah, eu não contei, a gente tem uma convidada muito especial, muito mais que especial hoje comigo, que é a minha filha, Manuela Santoro, que tem diabetes tipo 1. Então é uma entrevista muito rica, cheia de emoção e informação. Bem-vindos ao Out of the Box. E eu tô aqui hoje com uma convidada muito especial. Aqui em casa todo mundo é muito fã dela. É engraçado como a internet traz pessoas incríveis, né, hoje pra gente. E eu queria agradecer a sua presença, Johanna Pita. Muito obrigada, fico muito honrada de estar aqui, de ter a possibilidade de falar sobre diabetes, exercício físico. Então, é minha missão de vida poder chegar em mais pessoas e demonstrar o conhecimento para que o tratamento seja seguro e eficiente. Maravilha, é para isso que a gente está aqui, o Out of the Box. É um portal, uma porta, uma voz para a gente levar informação para as pessoas. Johanna, muito legal, a gente estava aqui conversando nos bastidores e ela me contou uma história assim, incrível de um chamado, né, de vida. Você é formada em educação física e você teve um chamado assim, você abraçou a causa da diabetes tipo 1 sem ter diabetes tipo 1. Eu queria muito que você contasse essa história para a gente, por favor. Bom, sou Johanna, né? Muito prazer. Sou formada em educação física, me especializei em fisiologia clínica do exercício e atualmente sou mestrando em ciências fisiológicas na UFSCar. E por que eu fui para o diabetes tipo 1? Talvez a pergunta que mais me fazem lá no Instagram é se eu tenho diabetes. Isso gera uma confusão muito grande. Mas eu não tenho diabetes tipo 1, mas foi por conta do meu amigo Diego, que tem diabetes tipo 1, que eu abracei com unhas e dentes a causa, né? Então, antigamente, não tinha sensor aqui no Brasil e a nossa comunicação para entender se o Diego estava com ou sem hipoglicemia era se no meio de uma conversa do WhatsApp ele simplesmente parasse de responder. Ele fica meio lento, assim, então era um sinal muito forte para a gente. Eu sou corintiana roxa, ele palmeirense, e a gente tinha uma final de um campeonato paulista para assistir. E a gente estava decidindo o local do jogo. Imagina, como que ele para de responder definindo o local do jogo da final? E aí eu já senti, Diego tá com hipo, vamos atrás do Diego. Graças a Deus, escutei, fui no momento certo. Nossa. E quando a gente chegou lá no apartamento, a gente teve que arrombar e tudo mais, o Diego já estava desmaiado com uma glicemia de 23. E naquela angústia, naquele desespero, eu olhei assim para o céu, que tinha uma janela dentro do apartamento dele, e aí eu entendi, né? Eu falei assim, entendi, Deus, entendi meu propósito, e a partir de então estudei, me especializei, enfim, eu vivo isso todos os dias, e abracei a causa por conta dessa experiência com o Diego. Nossa, que sorte do Diego ter você na vida dele, hein? De você ter ele também, que depois você vai contar do jiu-jitsu. Nossa, Johanna, você sabe que o Tom Bueno dividiu comigo uma história também, que ele também teve uma hipo muito violenta na vida dele. Mas graças à comunicação, que eles tinham aqueles radinhos, acho, Nextel na época, e a mãe dele, né, acompanhava, também puderam salvar ele. É muito difícil, vou só falar uma coisinha aqui, fazer quando são mais novos, tipo a minha filha, né? Hoje em dia ela usa o Dexcom, que é o sensor que a gente usa aqui, né? Mas ela não gosta de dividir com a gente para poder seguir ela. E a gente respeita porque é a privacidade dela também, né? Apesar da gente não dormir direito nunca, preocupado, né? Ela vai até participar aqui com a gente também. Mas quanto tempo faz isso com o Diego que aconteceu? Que você falou que não existia sensor ainda. Olha, o sensor chegou aqui... Não, o sensor chegou no Brasil em 2010, mas o Diego não utilizava sensor. Ele utilizava bomba de insulina. Mas isso foi em meados de 2017, 16, por aí. E hoje ele usa e abusa da tecnologia. Não, ele é TI. Então, imagina, literalmente, ele usa e abusa da tecnologia. Criou aplicativo de rede social para quem tem diabetes tipo 1. Então, que bacana! Foi. Então, qual que é o aplicativo dele?
É uma Type D. Type D tem no Brasil, tem no mundo inteiro, a gente tem pessoas conectadas do mundo inteiro dentro do aplicativo, é bem legal. Nossa, que Depois bacana. acessa para conhecer. São todas as pessoas que têm diabetes ou então cuidadores. Então é uma troca bem legal. Nossa, que bacana. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você é amiga do Diego. Isso. Você é amiga dele desde antes dele ter a diabetes tipo 1? Você lembra quando ele. Não, Não, ele já não, tinha. não. A gente tem 12 anos de diferença de idade e ele teve o diagnóstico com 8 anos. Então eu vim conhecer o Diego, eu tinha acho que uns 16 anos, faz um Então ele já tempinho. lidava com a diabetes fazia tempo. Ah, já, já. Se eu não me engano, ele foi um dos primeiros aqui do estado de São Paulo a colocar a bomba de insulina. Nossa, desde É, 8 aninhos. Cada vez mais tem crianças, bebês aparecendo com diabetes tipo 1, né? Nesses seus sim. estudos aí, o que que você acha que pode estar acontecendo? Que tem essa. Pode ser alimentação, pode ser o estilo de vida hoje, porque tem muita parte emocional também que traz essa diabetes tipo 1, né? Então, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O nosso sistema de defesa, né, nosso sistema imunológico, amanheceu um dia ruim e decidiu simplesmente atacar as células que produzem insulina. E essas células são conhecidas como células beta, e elas produzem a insulina. Então, o sistema imune, ele entende que aquilo ali é um invasor, um inimigo, e que ele precisa atacar. Então, hoje, a gente, por mais que as pesquisas avancem, né, a doença autoimune ainda é muito difícil de ser explicada, assim como o lúpus, porque a gente não consegue ainda ir na matriz e entender por que simplesmente do dia para a noite o nosso sistema imunológico simplesmente decide, né, atacar as células e aí acaba fazendo com que a produção de insulina realmente pare. E a nossa grande questão com a ciência é se a gente tivesse um transplante ali de pâncreas, por exemplo, ia continuar o mesmo, porque está no sistema imunológico. Então, tem que avançar cada vez mais para que a gente consiga ter resultados melhores em relação à doença autoimune, em relação nesse sentido, né? Nossa, muito importante você falar isso, que era uma das perguntas que eu ia fazer, né? Assim, se você acha que a cura da diabetes tá para vir, Próximo. tá Tá, próxima? creio muito, creio muito. Acredito que, ó, a gente comemorou ontem 105 anos da insulina. Então, imagina, da descoberta da insulina. Diabetes existe antes de Cristo. Depois de Cristo, a gente tem 2026 anos, mas apenas 105 anos de insulina. E olha o tanto que a gente avançou em um século. É Gente, que bomba, é loucura. sensor, é insulinas ultra rápidas, enfim. Então, a gente avançou muito. Então, os estudos, principalmente na China, que está fazendo com transplante de medula óssea, a célula-tronco, na realidade, célula-tronco, eles estão avançando muito. Então, está cada vez mais perto disso realmente acontecer. E hoje a gente já tem aqui no Brasil e também no mundo vários estudos sendo conduzidos para atrasar a utilização da insulina, o desenvolvimento total do diabetes tipo 1. Então, tem uma paciente com 30 e poucos anos, o filho dela acabou de ser diagnosticado com diabetes tipo 1, 3 aninhos. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo parte de um estudo onde ele vai tomar um medicamento para conseguir preservar cada vez mais essa célula beta e aí conseguir retardar o uso de insulina. Então, a gente consegue, hoje, olha isso, 100 anos de insulina só, a gente já tem estudos que conseguem prorrogar ali, né, preservar cada vez mais essa célula beta do sistema imune em específico. Então, as coisas boas vão acontecer, só questão de tempo. A evolução do mundo, né, que tá indo bem rápido, graças a Deus, nesse sentido, assim. Nesse sentido, diabetes avançou demais, demais, demais. É o que eu oro todas as noites. Porque, assim, inclusive eu vou convidar aqui a minha filha, a Manuela, que ela que convive aqui. Oi, Microfone aqui, tudo filha. bem? Tudo e você? Essa é a Manuela, Bem, minha filha, que perguntou pra mim, mãe, eu posso tomar o café ali? Acabou de tomar a insulina dela. Eu tava esperando ela me apresentar aqui para eu conseguir entrar com o meu omelete. E você estava ouvindo o que a Johanna tá contando? Sim, eu ouvi um negócio do pâncreas que eu acho muito interessante, por causa que quando eu peguei diabetes, eu pensava muito, tipo, se eu tivesse um transplante de pâncreas, iria resolver tudo. Eu não sabia que não era isso.
É por conta do sistema imune, né? Não é o pâncreas, é o sistema imune que realmente ataca a tua célula produtora aí de insulina e acaba parando de produzir insulina. Então, por isso que com o transplante de célula-tronco, que a gente consegue resetar essa célula do sistema imune, né? A gente consegue resetar literalmente o sistema. E aí são grandes estudos, né, que estão sendo conduzidos já com humanos, então é só questão de tempo. E, Johanna, eu vejo assim que você posta, às vezes você correndo com sensor, então você vive como se você fosse o Diego ali, as informações. Ele corre com você, ele faz o esporte com você? O Diego foge de cardio. É o jiu-jitsu para ele. É musculação e jiu-jitsu. Ele foge de corrida. Eu sou meia maratonista, né? Me preparando para maratona. Mas o Diego, eu levei ele, teve um encontro Novembro Azul aqui no Brasil, a gente comemora o mês inteiro, né? Que a gente tem o Dia Internacional do Diabetes em novembro. E eu levei ele no evento da SBD, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Era uma corrida lá, meu Deus do céu. Quase morre, 5 km. Então, ele foge de cardio. Mas eu utilizo o sensor, eu vou nos eventos de tecnologia e os eventos, eles pedem para que a gente coloque, para a gente viver, ter a experiência do paciente. Então, eu fui também num treinamento de tecnologia, eu fiquei um dia com bomba, só não aplicava insulina, mas eu colocava quantidade de carboidrato, verificava sensor. Então, a gente vai e eu posso mostrar o que eu falo, né? Acontece comigo também que não tem diabetes, porque é uma resposta fisiológica natural do corpo. A grande diferença é que a gente vai ter aí o pâncreas funcionando, liberando insulina, e aí a Emanuele vai ter que fazer a função do pâncreas, né? Que é muito difícil. E assim, como que você controla, por exemplo, você vai correr uma maratona? Como que você controla isso? Que você consegue, por exemplo, encarnar um diabético, uma pessoa que tem diabetes para fazer essa corrida ou não? Não, né? Não. A Johanna que entra é Johanna Você consegue mesmo só controlar o sem. sensor. Não é nem. E assim, são momentos específicos que vai correndo com. Que eu utilizo sensor, porque é só nesses períodos que eu tenho algum curso, algum evento. Então, eu não uso sensor. Então, não vejo sentido ali só para educação em diabetes mesmo, sabe? Então, assim, eu nem tenho como fazer isso, eu nem consigo me colocar no lugar, porque é impossível se colocar no lugar. Eu, para correr, eu só coloco o meu top, meu short, meu tênis e vou. Né? Para comer, é a mesma coisa. Eu não tenho que ficar esperando a insulina fazer efeito, eu não tenho que fazer contagem de carboidrato. Então, assim, nem tem como, nem se eu quisesse, assim. Então, nesse sentido, é só educacional mesmo a utilização do sensor. E essa semana eu acho que eu vi um vídeo que você postou falando por que treinar à noite é mais difícil. Ah, por quê? Explica pra gente isso. Se a gente for pensar na resistência à ação da insulina ao longo do dia, a gente tem um momento de maior resistência, que é no período da manhã, porque quando a gente está dormindo, o nosso corpo precisa acordar a gente para a gente acordar. E o que ele faz? Ele libera hormônios contra a regularização da insulina para que a gente desperte. Esses hormônios vão lá no fígado, bate lá no fígado e fala, fígado, a gente precisa acordar. Então, vamos liberar energia aqui para o cidadão conseguir colocar o pé no chão. E aí ele libera a glicose. Quando ele libera a glicose, automaticamente esses hormônios, eles também deixam a insulina mais lenta, ou seja, aumenta a resistência à ação da insulina. Então, no período da manhã, existe o fenômeno do alvorecer, que é isso que eu falei agora. Então, você fica mais resistente à ação da insulina e tua glicemia fica mais alta. Quando você vai passando o dia, no período noturno, é um momento de maior sensibilidade. Você já andou o dia todo, já trabalhou, já se exercitou, já comeu, e aí é um momento de maior sensibilidade. Se a pessoa treina no período noturno, ela precisa levar em consideração isso, e ela vai estar mais sensível à ação da insulina. Então, provavelmente, as doses de insulina para a refeição pós-treino vai ter que ser, tem que ter alguma alteração, alguma diminuição de dose para não ter uma hipoglicemia. E o efeito do exercício, ele não termina quando o exercício acaba. Ele pode perdurar até 48 horas depois. Então, por isso que a gente precisa sempre levar em consideração. Você já passou por isso, né, Manu? Eu ia falar isso agora. Eu passo muito por isso quando eu treino à noite. Que o treino da noite acaba, tipo, normalmente 9 da noite
Aí já é um jantar bem tarde. Isso é outra coisa que eu vejo que afeta muito a minha glicemia, é o jantar muito em cima da hora antes de eu ir dormir. No lugar de, tipo, jantar umas 2 horas antes de eu ir dormir. Mas isso também, misturado com o treino tarde, eu vejo que já afeta a minha glicemia. E aí eu tenho sempre, depois do rola, aquele pico de glicemia, do cardio e da adrenalina, eu acho. E aí depois, à noite, várias vezes despenca. E várias vezes a Manu também, treinando musculação comigo, baixava, ela passava mal. A gente achava às vezes que era pressão baixa, Os né? sintomas são parecidos, né? São parecidos, né? De pressão baixa. Por isso tem que confirmar. Obviamente, quem tem diabetes vai ter muito mais, vai ser mais propensa a ter hipoglicemia mesmo, né? Mas é confundido, é tanto que quem não sabe que a pessoa tem diabetes na academia vai achar que é pressão baixa. Nunca vai dar doce para essa pessoa, nunca vai dar açúcar para ela voltar de uma hipo. Então é muito importante dizer que a pessoa tem diabetes tipo 1 e dizer aqui no Brasil, né? Não sei como que é a realidade aí, eu tenho pacientes nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil precisa ensinar o que precisa ser feito. Né? Não depende, a gente não pode depender que a outra pessoa saiba conduzir algo que ela desconhece. Então, isso é muito importante porque pode ser confundido com pressão baixa. A hipoglicemia é muito rápido, né? Até a gente levar essas informações, porque toda academia deveria fazer, tipo, uma ficha do aluno. Como esse aluno funciona? Os professores que trabalham na academia deveriam saber. Aquela pessoa tem diabetes, aquela ali tem crise de epilepsia, aquela ali, né? Isso é importante a gente saber. Com certeza. Na nossa academia, a gente tem agora, vai começar, a gente sempre vai conversar com os pais para saber das crianças, como elas são, né? Os alunos, eu acho que em geral, a gente tem que levar, ter essa informação para poder ajudar. Com E certeza, importante é um os professores prontuário, se né? prepararem também, né? Não é só CPR. Você saber o que é uma diabetes. Porque você vê, eu Saber como mãe, É. né? Eu como mãe, uma vez a Manu, olha que engraçado esse fato, foi agora no último Réveillon. A Manuela comeu um omelete lá em San Diego e a gente pegou a estrada para voltar. Ela começou a não se sentir bem. Falou, ah, estava estragada, não me senti bem, não sei o quê. Chegou aqui, ela começou a passar mal mesmo. E ela sempre me chama, né? Ela estava no banheiro e falou, mãe, eu não estou me sentindo bem. Aí a gente já sabe, deita, bota a perna para cima, porque ela já teve episódio de desmaiar, né? Deitou, botou as pernas para cima, eu fiquei com ela ali, e aí a gente ligou pro Children's Hospital aqui, que é muito bom, né? Graças a Deus eles dão toda a estrutura, o apoio. E aí entramos direto em contato com a endocrinologista, né, filha? E ela foi falando, não, você tem que medir acetonas. E aí foi todo um processo, sabe? Que eu achava que era só dar sal para ela, que ela ia melhorar, que era pressão baixa. E fiquei tacando sal nela. Sim, por causa que era pressão baixa, mas é que aquele episódio de tudo misturado junto afetou a minha glicemia bastante. Mas você sabe que a emoção, né, ansiedade, estresse, angústia, nervosismo, é um dos fatores que alteram a glicemia. A gente tem mais de 42 fatores que alteram a resposta glicêmica, e o estado emocional é um deles. Então, todo momento de estresse, ansiedade, descarga de adrenalina, isso vai fazer com que a tua glicemia possa aumentar por conta dos hormônios contra-reguladores de ação da insulina. E a próxima montanha, a própria montanha russa, né? De emoções faz com que suba também, né? Com certeza. Porque é liberado, nesses momentos que a gente está assim, é liberados aqueles hormônios contra-reguladores, que acontece a mesma coisa do fenômeno do alvorecer. Eles são liberados na corrente sanguínea, você está passando por um estresse, o corpo entende isso, e aí ele vai liberar os hormônios para te dar mais energia para você saber lidar melhor com esse estresse. E é um dia a dia, né? Foi o que o Tom Bueno falou também. É o autoconhecimento também, né, Johanna? Porque somos todos diferentes, né? Mas e ele falou que existe mais de, acho que uns 70 fatores que podem fazer sua glicemia subir, inclusive andar de avião. A altura, para Sim. eles, sobe, né? E é muito individual, né? Então, o diabetes tipo 1 não tem receita de bolo que funciona para todo mundo. A gente tem uma orientação geral da Sociedade Brasileira de Diabetes, ou então da americana, né? E aí a gente tem que sempre individualizar para o paciente. Não tem como. Então, aqui mudou o clima, tá super quente, aí do nada teve uma frente fria, mudou o clima. Vai gerar maior resistência à ação da insulina, vai deixar mais resistente, porque o vaso no inverno ele se contrai. Então, tem um paciente que mora em Boston. Ele mandou uma foto para mim uma vez, mais de 20 centímetros de neve, assim, tava uma coisa surreal. E aí ele falou assim, Pita do céu, tá difícil aqui, porque a insulina parece que não faz efeito. O vaso sanguíneo, ele se contrai.
Então, e a gente não bebe água no frio, aí dificulta mais ainda esse fluido conseguir caminhar, essa insulina realmente fazer efeito. Ao contrário de que no calor, o nosso vaso ele dilata, parece um canudo de milkshake. Aí a gente tem crises de hipoglicemia por conta de calor também. Por causa do calor. Então tem menos crise de hipoglicemia no frio? Por conta do clima, mas a gente não pode utilizar esse como evento isolado, porque se erra na contagem de carboidrato e aplica mais insulina, vai dar hipo. E o beber água é muito importante, né? Muito. Super, super. Tem que se manter sempre hidratado para essa insulina fazer efeito mais rápido, para que a gente consiga liberar a glicose também. O nosso corpo ele é muito eficiente, então ele libera a glicose também pelo xixi. Então, tudo vai ser influenciado pelo consumo de água. Eu tinha uma pergunta, é meio aleatório, não sei se tem alguma coisa a ver, mas é uma coisa que eu estive notando, que é verão aqui, né? Então eu tô indo na praia toda hora. E isso nunca foi um problema antes, mas essas últimas vezes, quando eu entro no mar e eu fico. É bem meio que mexido o mar daqui às vezes. Então, um monte de onda, tal. E aí eu saio do mar e quando eu olho o meu sensor, a minha glicemia sempre tá alta. Aí passam uns 20 minutos e ela despenca. E eu não entendo o porquê. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Mas... Pode ser tempo do sensor submerso na água e com a água salgada. Então precisa dar uma olhadinha no Dexcom para ver se tem alguma alteração de glicemia. E aí, se você puder fazer a ponta de dedo só para confirmar teu valor de glicemia ali na hora com essa alteração, vai ser muito interessante, porque o sensor, ele não verifica a glicose sanguínea propriamente dito, ele pega a glicose do líquido intersticial, do líquido que tem no sangue. Então ele tem um delay de acurácia no sensor. E se a gente dorme por cima do sensor, se fica muito tempo embaixo d'água, se toma banho muito quente, isso afeta o sensor. Então pode ser por isso. Aí fazendo a pontinha de dedo, você já garante ali, você entende para onde que tua glicemia está indo. Logo que ela colocou o sensor, ela falava, olha, tem muita diferença quando eu vejo no dedo e eu olho o sensor. Tinha vezes que tinha diferença de tipo 100. Não, aí o sensor aí tem que trocar, né? É permitido ali, dependendo do sensor hoje, o Dexcom é o 7 que você utiliza? Sim. É o 7. 20 pontos de diferença, tá? No máximo 30, mas a linha ali é 20 pontos de diferença. Então, era interessante porque ficava assim às vezes, mas era só as primeiras 2 horas que eu utilizava. Aí depois começava a dar os mesmos resultados do dedo. Mas eu ficava... Por causa que também, antes de eu começar usar o sensor, eu tinha muito medo, por causa que na minha cabeça eu não entendia direito, e eu achava que tinha uma agulha que ficava dentro do meu braço a todos os momentos. E eu fiquei tipo, como que eu vou treinar jiu-jitsu? O negócio vai ficar me rasgando por dentro. Mas, então eu queria achar qualquer motivo a falar contra o sensor, ou tipo, viu, gente, eu não deveria usar isso, não quero usar isso. Aí eu colocava o sensor e aí eu usava isso, tipo, olha, gente, imagina, mas realmente é um motivo bom para ser preocupada, por causa que se tem uma diferença de, até se for menos de 100, 80, já vai mudar a dose de insulina que eu tomo. Sim. E mudando a dose desse jeito, já cria uma outra hipoglicemia. Mas aí os médicos aqui falaram, sim, dá umas horinhas, dá um tempinho, espera que aí vai, tipo, sincronizar com o que realmente é, mas eu fiquei sempre, tipo, nossa... O que a gente orienta aqui? Muitos pacientes, quando tá um dia para trocar o sensor, já aplica no outro braço e não ativa. Para quê? Para que teu corpo se acostume com aquele novo componente que está sendo inserido no teu organismo, e aí essa margem de erro possa ser cada vez menor. Então, você já faz essa adaptação 24 horas antes. Só não pode esquecer qual que é o sensor para não dar ruim, né? Para não ativar o outro. Mas a gente orienta isso off-label, né? Para que possa trocar. Deu 24 horas de troca, antes de trocar, já aplica no outro braço, para que seu corpo vá se acostumando. Mas as primeiras horas do sensor, até o primeiro dia, dependendo do sensor, vai ficar tudo errado mesmo. Eu coloquei o sensor, eu estava com hipoglicemia o tempo todo, porque eram as primeiras 24 horas com o sensor. Era para ser a partir do momento que aplica, né? Mas não é isso bem na prática. Mas depois que ele acostuma, ele vai bem. Sim.
Oi, Johanna, o que você diria para uma pessoa que tem diabetes tipo 1 que não pode faltar na bolsa dela quando ela sair para viajar ou fazer uma trilha, que ela adora sair para trilha, por exemplo? Boa. Sempre o seu pâncreas, que é a sua insulina, e sempre o carboidrato simples de rápida absorção. Você precisa ter as duas coisas que te levam ao extremo, tanto hiperglicemia quanto hipoglicemia. Se utiliza sensor, ótimo, mas é sempre bom ter uma fitinha ali para confirmar. Então, pontinha do dedo sempre salva para a gente ter melhores atitudes em extremos. Então, o sensor, você está desconfiado? Se você for uma pessoa que é sintomática, o sensor está pitando uma hiper, mas você está se sentindo super bem. Ou então uma hipo, não, em vez de eu corrigir aqui, baseada apenas no sensor, deixa eu confirmar na ponta de dedo, porque eu não estou sentindo. E se você for sintomática, você consegue ter essa percepção, né, esse autoconhecimento. Então, assim, sempre insulina e um carboidrato simples de rápida absorção, sensor ou fitinha. Isso é regra pro resto da vida. São seus melhores amigos. Eu já tive essa situação várias vezes, de o sensor falar que eu tô baixa e eu sentir normal, ou do sensor falar que eu tô alta e eu sentir normal. Eu sinto, quando eu tô alta, eu normalmente não sinto muita diferença, só se for bem alta. Quando tá bem alta, eu sinto desidratada, com dor de barriga, mas eu sempre sentia muito mais os baixos, muito mais extremo. Mas eu queria perguntar também o que você recomenda para subir esses baixos, por causa que eu tenho o que eu sempre uso, mas eu estive notando que as últimas hipoglicemias que eu tive devem demorando bastante para subir, tipo, mais do que 15 minutos, que é o que os médicos falam. Bom, o que a gente recomenda? Sempre líquido, porque líquido vai subir mais rápido. Então, suco de laranja, suco de uva, em 200 ml, num copinho de suco de laranja, vai ter ali 20, 30 gramas de carboidrato. Tá? Então, já é o suficiente para te tirar de uma hipoglicemia. Refrigerante com açúcar, carbogel, mel, né? Então, tudo isso vai facilitar com que suba de maneira mais rápida essa glicemia. Agora, tudo que for misturado com proteína ou gordura vai demorar mesmo. Então, chocolate, doce de leite, leite, bolacha recheada, tudo isso vai atrasar por conta da proteína e da gordura. Ou água com açúcar também. Água com açúcar é uma boa, também porque vai subir bem rápido mesmo. Mas eu sempre recomendo líquido, porque já sobe. Bebida esportiva, né? Gatorade, essas coisas que tem carboidrato também é uma boa, porque é líquido e vai subir, para te tirar dessa situação o mais rápido possível. Ou então bala, mas bala... não sei como que vocês falam aí, mas aqui fala bala. Tipo, candy, bala chita, enfim, tem gomete aqui também, né? Então, que tem açúcar, bala mole. Se for mole, se for fácil a digestão, vai subir rápido também. Tipo uns sugos. Você lembra dos sugos, não? Tipo isso. Tipo isso. Jujuba. O Tom Bueno falou que ele anda sempre com um saquinho de açúcar no bolso. Você acha que ajuda? O pessoal anda, vai em restaurante, vai em padaria, tem sempre adoçante, açúcar, já pega um monte, já guarda, mas o que precisa? 15 gramas. Precisa andar com 3 ali, pelo menos, para te tirar. Mas o adoçante, você acha que faz o efeito do açúcar também? Não. Não. É açúcar mesmo. Tem que ser açúcar. Tá, eu ia falar que toda vez que eu ia ajustar minhas hipoglicemias, eu nunca nem pensava no açúcar, eu nunca olhava isso, eu só olhava a quantidade de carbo. Então, não sei se isso tinha alguma coisa a ver, por causa que aí eu olhava uma coisa, tipo, tem mais do que o suficiente de carbo, mas aí demorava por conta do que você tá falando, da proteína, da gordura e tudo mais. Mas também, você falou que você recomenda, tipo, açúcar, ou até água com açúcar. Mas isso não seria um problema de não ter carbo o suficiente? Tipo, você sempre tem que olhar açúcar? O açúcar é mais efetivo do que o carbo? Então, açúcar e carbo, aqui na tabela nutricional brasileira, quando a gente tem carboidrato, o açúcar, ele já está embutido no carboidrato. Sim. Tá? Então, aqui na tabela nutricional, no grafiquinho de todos os alimentos, o açúcar, ele só é definido como quantidade de açúcar que tem, porque é uma norma do Comitê Nutricional aqui do Brasil. Mas o nome carboidrato já está incluso todos os tipos de açúcar. Para hipoglicemia, tem que ser carboidrato simples de rápida absorção.
tem que ser açúcar refinado. Então, vai ter a frutose no suco de laranja, no suco de uva, no refrigerante, no mel, no carbogel, isso que o pessoal utiliza para andar de bicicleta, maratonista, aqueles carbogel. É uma ótima, porque vai subir rápido. É isso que a gente quer, que suba rápido. Por quê? Hipoglicemia é um estado de emergência. O nosso cérebro ele só consome glicose como fonte de energia, ele só consome açúcar. Eu brinco com os pacientes, ele não é flex, né? Aqui no Brasil tem álcool, tem etanol e gasolina. O nosso cérebro não é flex, ele só utiliza glicose como fonte de energia. Então é uma situação de extrema emergência. Então, quando você está com hipoglicemia, o seu cérebro, para economizar energia, ele vai parando o teu corpo. Por isso que tu fica mais lerda, mais lenta, confusão mental, até te desmaiar. Porque quando ele te desmaia, ele consegue economizar o máximo de energia só para manter as funções cerebrais. Então, é um momento que a gente precisa ter uma quantidade correta de carboidrato, de 15 a 20 gramas, espera 15 minutos, verifica de novo. Para quê? Para que a gente dê esse aumento. Se a gente come mais do que o recomendado, vai dar uma hiper de rebote. Aí tu vai sair de um estado e vai para o outro, e aí vai parecer que um caminhão te atropelou. Isso então, sair de um extremo para o outro. Então, tem que na hipoglicemia, você sente muita fome. Então, assim, o que eu recomendo para os pacientes? Para não abusar, hipoglicemia é tratamento. Come, bebe alguma coisa que você não gosta. Porque você só vai consumir aquelas 15, 20 gramas, que é o suficiente para te tirar dessa situação de emergência. Então, eu falo assim, pega alguma coisa que você detesta, e vai ser isso para hipoglicemia. Se você quiser comer um doce, quer comer um chocolate, aplica insulina e come. Mas para hipoglicemia, tem quantidade, tem protocolo certinho para não te levar para um extremo. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que odeia mel. Mel, ele odeia, dá até ânsia nele, ele só usa a quantidade certinha para tratar essa hipoglicemia. Interessante, é importante isso. Eu nunca sabia quanto de mel para tomar. Eu meio que pegava a garrafa e virava. Ela ama mel, ela é um ursinho pool. 15 graminhas ali vai ser o suficiente para... Aqui no Brasil, não sei se tem aí, tem aqueles colares de melzinho, né? Então são 3 daquele, tem 5 gramas cada. E ali tem 3 daquele, tem 15 gramas, né? Então é o suficiente, de 15 a 20 gramas de mel ali vai ser o suficiente para te tirar dessa hipo. Logo que a Manu foi diagnosticada, que foi aquele susto todo, né? Que a gente foi para o hospital, entrou uma enfermeira, a gente ficou 3 dias internado no hospital, tendo uma aula, aprendendo o que era diabetes tipo 1, que a gente não tinha a menor ideia. Para mim, diabetes era diabetes, né? E, bom, a gente ficou vivendo aquela... Aí a enfermeira voltou, Manu, explica para ela, veio com um monte de pizza, de macarrão à bolonhesa. A gente falou, gente, como é que ela... Eu tenho diabetes, a gente não entendia. Eu tentei com macarrão, tava uma delícia. Mas sim, era um monte de pizza, tava oferecendo sorvete. E era coisa que, tipo, eu não tava pedindo, não era uma situação de, eu posso, por favor, comer isso? E eles, não pode. Eles estavam, tipo... Bom, eu acho que de um lado foi bom, por causa que eu acho que foi muito com a intenção de mostrar pra mim que eu posso continuar até a minha vida normal. E que a diabetes não tem que, tipo, me impedir de me divertir ou ir em festa de aniversário, esse tipo de coisa. Mas foi num nível até meio extremo. E eu acho que isso cai junto com o estereotípico de americano come porcaria e tudo mais, né? Mas eles chegaram falando, você quer pedir sorvete? Você quer isso? Tipo, incentivando. Eu fiquei meio confusa. Por que a gente tem essa confusão, gente? Porque a gente tem 2 doenças que são completamente diferentes com nomes iguais. Exato. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. E aí todos os preconceitos, estigmas e paradigmas que carregam o diabetes tipo 2 leva para o diabetes tipo 1. E são doenças completamente diferentes, que geram o mesmo resultado, hiperglicemia. Então, alta de açúcar no sangue. Mas aqui no Brasil é a mesma coisa. Então, quem tem diabetes tipo 1 e para uma pessoa mais de idade, que vê a pessoa com diabetes, nossa, mas tão novo, né? Comeu muito doce para ter ficado com diabetes tipo 1. Isso é uma coisa que eu não tinha a mínima ideia. Quando eu fui diagnosticada, eu não conseguia fazer sentido sobre o porquê que isso aconteceu. Por causa que eu só pensava, naquela época especialmente, depois da diabetes, do diagnóstico, eu acho que eu comecei a comer pior. Que eu sou meio do contra às vezes. Aí eu comecei a ter mais vontade de comer doce. Antes eu nem tinha. Eu comia super bem, eu treinava toda hora. Então eu ficava muito tipo... Por que isso aconteceu comigo? E eu fiquei mais confusa ainda por causa que mesmo depois de descobrir
Ah, uma coisa que ter na genética é um caso grande, né? É ter na genética. Mas a gente não tem ninguém com diabetes tipo 1 na família. Então, isso também os próprios médicos falaram, então a gente não sabe por que que isso aconteceu com você, mas não foi por causa. Geneticamente. Não foi por causa da genética, não foi por você comer mal, não Estilo treinar. de vida, né? Então eu nunca sabia. E aí, por um tempo, como eu sabia que eu não entendia sobre isso até eu ter o diagnóstico, eu não gostava de contar para as pessoas, por causa que eu não queria que as pessoas ficassem pensando, tipo, nossa, será que ela não se cuidava? Não treina, só comia porcaria. Aí eu ficava me sentindo mal com isso. E é exatamente por isso, porque vem do diabetes tipo 2, né? Que o diabetes tipo 2 é um combo de sedentarismo mais alimentação ruim a vida toda e vai lá e gera o diabetes tipo 1 a longo prazo. E aí no diabetes tipo 1 não, é uma doença autoimune. Então, assim, você simplesmente seu pâncreas do dia tava tudo certo ontem. Aí você acorda hoje, você é internado. É literalmente isso, assim, sabe? Então, normalmente, os casos, né, de descoberta de diagnóstico sempre são de internação, né? Então, porque chega num extremo muito grande, a pessoa acaba não vendo, não percebendo os sintomas, e aí, quando tem um sintoma mais agressivo, é quando tá com cetoacidose e aí precisa internar mesmo. Mas é por conta de duas doenças terem o mesmo nome e são completamente diferentes. A gente prestar atenção nos sintomas, a gente levar informações, porque eu, como mãe, eu comecei a prestar muita atenção que ela estava emagrecendo demais e com muita fome. E a Manu sempre teve o corpão, assim, forte, sabe? E ela começou a falar para mim uns 3 dias, mãe, eu tô com muita sede à noite, eu bebo água e não mata a minha sede e eu não paro de ir no banheiro. E aí ela falou, eu acho que eu quero ir no médico. Não, eu não falei isso, você que queria que eu Não, fosse no você médico. falou no dia, você falou pra mim, mãe, eu acho que era bom eu ir no médico. E aí, quando ela falou isso, ela levantou da mesa para se trocar para a escola e ela tava com um buraco no meio das pernas, de magra. Ela nunca foi assim. E o olho fundo. Isso é uma coisa. E ela tava adorando o olho fundo. Não por causa que ele tava fundo, é por causa que o meus cílios ficou gigante. E eu tava comendo um monte de porcaria de hambúrguer e coisa e eu tava ficando magrinha. Eu tava achando que ia acontecer um milagre comigo. São os sinais, né, clássicos. Então, muita sede, vontade de fazer xixi. Lembra que eu falei que o corpo é muito inteligente? Ele quer tirar esse açúcar em excesso pelo xixi. Então, ele vai te desidratar, ele vai te gerar mais sede para beber mais água, para conseguir fazer mais xixi, para tirar mais glicose. Você vai perder peso, vai perder muito peso de forma agressiva. Tem pacientes que perdem 12 quilos em um mês. Um diagnóstico, assim, ó, muito, muito, muito rápido. E vai tudo, né? Vai gordura, vai músculo, vai alma, a alma sai do corpo, é uma loucura. E uma dica para pais e mães que estão aqui é olhar sempre privada. Tem formiguinha dentro do vaso sanitário, tem muita glicose no xixi. Leva para o hospital para fazer exame, porque provavelmente vai ser diabetes tipo 1. Então, sempre dá. Então, por exemplo, essa paciente agora, que conseguiu identificar o filho dela com diabetes tipo 1, sem nem levar para o hospital. O filho dela falou assim, mãe, o mais velho, mãe, o vaso sanitário está cheio de formiga. A gente tem que ficar de olho no José. E o José estava bebendo muita água, estava sentindo muita fome. Ela falou, nossa, será que é? Eu já tenho diabetes tipo 1, será que meu filho vai ter também, né? E aí, 3 aninhos, acabou de abrir, tem 2 meses que abriu o diagnóstico de diabetes tipo 1 também. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha. Vamos supor, Manu, acabou de ser diagnosticada, né, lá atrás com diabetes tipo 1. O pâncreas dela ainda funcionava um pouquinho? Nossa, eu ia Você ia perguntar perguntar isso isso? fora daquela fase lua de mel. Nossa, que estranho, eu ia perguntar essa mesma pergunta agora. Tem poder, você sabe. Nossa, Mãe, né? Toda mãe tem poder. eu dei em branco, agora a pergunta é a mesma também. Bom, eu ia falar disso também, que quando eu tive o meu diagnóstico, os médicos falaram que eu ia passar por esse período meio, eles chamam aqui de honeymoon phase, ou lua de mel, não sei se é a mesma coisa em português, mas que eu fiquei um bom tempo eu comia as coisas e não alterava tanto a minha glicemia. Se eu tivesse prestando atenção e dando insulina, tipo, era muito mais fácil de lidar com tudo. E aí eu me acostumei com isso. Aí eu queria saber também se o seu pâncreas ainda em algum certo ponto, não é completamente, mas meio que funciona um pouquinho ainda e produz insulina.
O que causa os médicos a ser tão, tipo, automaticamente não tem cura, não tem como voltar, você tem isso e ponto final e já já vai acabar esse período? Não tem nenhuma possibilidade de, sei lá, não reverter. Prorrogar, né? Preservar esse momento. Bom, primeira pergunta. Aqui no Brasil também a gente fala lua de mel. É um período lindo, maravilhoso, que tudo funciona no tratamento. Esse período pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 mês, 15 dias. Isso é muito individual de paciente para paciente, de diagnóstico para diagnóstico. Então, é um momento que o teu corpo ainda está se adaptando. Você já começa a tomar insulina, mas ainda o teu corpo está se habituando, você perdeu muito peso, o teu corpo necessita ganhar esse peso perdido. Então, é um momento que tudo funciona. Vai ficar mais difícil quando acaba esse período de lua de mel. E aí começa o casamento de fato, e com todas as dificuldades do casamento em si. Mas a lua de mel é linda, mas pode durar ali. É muito individual, pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente tem eu estava até explicando isso antes de você entrar, a gente tem estudos atuais das pessoas que acabaram de ter o diagnóstico, ou então no rastreamento de anticorpo, porque é o anticorpo, um dos anticorpos que vai fazer com que eles ataquem a célula de produção de insulina. E aí a gente consegue fazer esse rastreamento. Então, por exemplo, se você for mãe, se você quiser ser mãe, daqui para frente, você pode fazer um rastreamento no teu filho para entender se há possibilidade ou não de vir a desenvolver diabetes tipo 1. E foi o que aconteceu com o filho dessa paciente. Ele está participando de um estudo em São Paulo, onde ele vai tomar um medicamento. Para quê? Para que a gente consiga preservar essa produção de insulina, preservar essa célula beta por mais tempo e a necessidade de insulina diminua. Então, provavelmente, se tudo der certo e o medicamento realmente surtir efeito, ele está em pesquisa, né? É uma pesquisa aqui no Brasil. Pode, por exemplo, começar a utilizar a insulina com 12 anos em vez de com 3 anos. Poxa, prolongou bastante tempo ainda dessa célula beta, dessa função pancreática. Mas é um período, assim, a gente tem que sempre monitorar a função pancreática, a produção de insulina no teu organismo, porque em um determinado momento, vai parar de produzir. Isso é fato, e com o passar do tempo, com o passar de anos de diagnóstico, isso vai parar de ser produzido. E a gente tem hoje não, né? Mas a gente se tem o diabetes LADA, que é mais conhecido como diabetes tipo 1 no adulto, né? Então, o diabetes tipo LADA ainda produz insulina, e é uma dificuldade muito grande, porque você não sabe quando o seu pâncreas vai soltar insulina. Aí você aplica a tua dose ali para fazer a tua alimentação, e aí o seu pâncreas libera, pum, hipo. Então, assim, é muito desafiador, muito difícil. Então, no diagnóstico de LADA, normalmente começa com medicamento e aí depois vai para a insulina mesmo, então tem que ser acompanhado porque vai parar, né? Então é igual um ligamento que rompeu parcialmente. Nossa, que chato romper parcialmente, porque você não pode operar, né? E também se eu sentir dor, você não fica ali naquele meio termo ali, você não pode fazer muita coisa, porque ele está parcialmente rompido, é como se fosse ali o diabetes tipo LADA. Então, tem paciente também que tem essa dificuldade porque coloca a dose certinha de insulina, se dedica, aí o pâncreas, pum, solta um pouquinho e aí vai gerar hipo. É engraçado porque sendo uma doença autoimune, né? Ela pode virar uma doença genética. Pode. Tem carga genética também, né? Tem também. Tem. Então, assim, por isso que é importante fazer o rastreamento. Então, como você foi a primeira da família, daqui para frente, monitorar todo mundo. Então, por exemplo, a Dave, né? A médica já passou, ó, passa o rastreamento, a gente vai fazer todos os exames de rastreamento para o seu filho, né? E as irmãs dela também. Irmã, todo mundo, se tiver irmão aí, fazer o rastreamento em irmão para entender a chance de vir e desenvolver. Porque se a gente souber antes, a gente consegue prorrogar, né, essa função pancreática. Então, isso é muito importante. Cada vez mais está se fazendo mais rastreamento. Então, isso é muito importante. Que legal. Bom que está avançando rápido, né? Tudo. Muito, muito, o tempo todo está avançando muito. Já já a gente vai ver cura, viu? Com certeza, com Hanna, certeza. vamos mudar um pouco aqui agora. Vamos lá para o jiu-jitsu. Boa! Você sabe que a gente tem academia aqui, Manu também faixa azul. Eu sei que você é faixa azul hoje. Eu dou aula a vida inteira também, mais de 20 anos de jiu-jitsu.
Eu estava vendo uma entrevista sua falando que você sofreu um trauma dentro da academia. Eu queria dividir, se você pudesse dividir isso com a gente, que isso também é informação, ajuda muita gente. Então, caminhei com o jiu-jitsu. Acredito que eu comecei o jiu-jitsu em 2018, 2019. O Diego me levou. Ele já era faixa roxa, quase indo. Acho que ele tinha 4 graus ou 3 graus na faixa roxa. E ele sempre me chamou para ir para o jiu-jitsu. E eu fui atleta de futebol. Era sempre esporte coletivo. Eu sempre fui do futebol. Falei, não quero. Tentei Muay Thai uma vez, porque meu irmão, ele já foi professor de Muay Thai, meu irmão do meio. Não gostei. Eu falei, tá bom, Diego, você me venceu, vai. Vamos ver o que é esse tal desse jiu-jitsu aí. E aí, adorei, assim, foi amor à primeira vista, gostei bastante, fazia em uma academia aqui. E aí, depois dessa academia, veio pandemia, quebrou, né? O que não quebrou na pandemia. Quebrou, fechou, e depois eu fui para uma outra academia com outro professor. E eu não sei se acontece aí também, mas aqui no Brasil tem muito ego, tem várias outras coisas que acabam atrapalhando o esporte nem é o culpado, né? São as pessoas que estão ali, enfim. E eu vivi uma situação que eu passei por um assédio, né, dentro da academia, e isso fez com que... E várias outras situações também com o professor que, enfim... não soube lidar muito bem com a situação, ou resolver muito bem aquilo, enfim, e outras coisas que foram acontecendo no meio de tudo isso e fizeram com que eu quisesse parar com a modalidade. Né? Eu estava num momento que eu estava voando, estava competindo com faixa azul, estava com 2 graus na época, estava assim, nossa, era tecnicamente minha melhor fase, melhor momento dentro do esporte. Mas eu entendi que para eu passar, e eu, nesse ano em específico, eu também tive depressão, enfim, foi um ano muito difícil, 2022, e eu decidi parar com o jiu-jitsu. Foi uma decisão difícil, mas importante no meu processo de cura, né? E eu falei que quando eu me sentisse preparada novamente, segura, né, em relação às pessoas, né, ao professor, eu poderia retornar. Tive várias aulas experimentais ao longo desses 4 anos, querendo retornar e tudo mais. E esse ano eu falei assim, não, acho que esse ano vou tirar isso do papel, já era um querer muito grande, eu sou competitiva demais, assim, e eu queria voltar para o Gil, assim, sempre ficava isso na minha cabeça, poxa, era para eu estar quase caminhando para marrom hoje, né? Enfim, aí tudo tem seu tempo, não é uma corrida, né? Cada um tem o seu Jiu-jitsu está processo. sempre ali esperando o seu tempo. Sempre, eu falei ontem, estava no treino ontem, aí ele falou assim, cara, a parte mais difícil você já fez, que é voltar. Então, cada um, você tem o seu tempo aí, e boa. E aí eu voltei, esse ano eu fiz algumas aulas experimentais em algumas academias, e o Diego, ele tá na Aliança, né? Eu falei assim, poxa, E o Diego, quando eu mudei de academia, quando a pandemia quebrou, ele não fazia parte dessa outra academia. Então eu fui sem conhecer ninguém e tal. E aí eu falei assim, poxa, se eu for voltar, eu acho que eu quero voltar na academia que o Diego vai estar. O Diego hoje ele é preta, né? Ele é preta, e aí eu falei assim, eu acho que eu vou me sentir bem, ele já conhece todo mundo, enfim. Acho que para voltar dessa forma seria o melhor para mim. E aí, bom, voltei semana passada, literalmente. Parabéns, que legal. Passada. Agora você vai pegar preta. Vai que vai. Esse é o objetivo. Mas antes de trabalhar com diabetes ali 100% com diabetes, né? Eu trabalhei com preparação física para jiu-jitsu, arte marcial, enfim, eu flutuei bastante dentro da educação física, né? Até permanecer 100% com diabetes. Mas, enfim, estou nessa caminhada aí de jiu-jitsu e, graças a Deus, eu consegui voltar. Nossa, que legal. Parabéns, longa vida ao jiu-jitsu aí para você. E é muito importante que as pessoas observem os sinais dos professores que estão dando aula, porque o professor tem que respeitar o aluno. A gente não pode ter esse tipo de coisa dentro do nosso espaço de treino, da nossa academia. Eu não permito aqui, sabe? E, enfim, a gente preserva muito o bem-estar dos nossos alunos, sabe? Com certeza. É um esporte de contato, então tem que ter algumas coisas, uns limites, entendeu? Tem que ter muito cuidado. Muito, 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 muito cuidado, porque, enfim,
E aí, se for uma pessoa mais graduada, você vai conversar com o professor, talvez ele não vai te levar a sério, talvez ele possa ser negligente, né, a ponto de não acreditar que aquela pessoa poderia fazer ou não tal coisa. Então, eu Muito acho que comum, né? Porque então, isso é muito importante, assim. Mas eu sempre procuro colocar sempre a máscara do avião em mim, né, primeiro, para que eu consiga garantir minha segurança. Porque, querendo ou não, a gente não conhece o outro, né? Então, a gente tem que sempre pensar na nossa segurança de fato. Mas hoje eu me sinto bem, me sinto seguro emocionalmente bem, isso é muito importante. é muito bom estar com o Diego junto ali, porque ele é faixa preta, você está numa equipe muito bacana, que é a Aliança, muito séria. Então, assim, tá há anos no mercado. O que eu fazia antes, o professor nem era preta, era marrom, né? Então, assim, não era uma franquia, né? Então, assim, a gente querendo ou não, a gente traz um pouco mais de segurança, porque a gente fica com a sensação de que tem alguém para ser responsabilizado, sabe? Então, numa academia mais séria, assim, sabe? Então, isso é importante, né? Mas faz parte, infelizmente faz parte, não foi a primeira vez no mundo dos esportes, eu acho que nós como mulheres, infelizmente, a gente está exposta a isso o tempo todo, infelizmente, a gente tem que sempre pensar em como sair, em várias outras coisas, se vai pegar ou não Uber, se vai pegar não, enfim, a gente fica com isso o tempo todo, né? Agora, quanto à Então, isso é academia, qualquer importante. esporte, assim, eu acho muito importante a mulher não ter medo de falar, e muito importante o professor, homem, abrir. Porque se uma mulher chega para contar alguma coisa, ela, né, tá um momento de fraqueza seu. Você está se expondo ali. Não é fácil. Não é fácil, Nem então um você tem que ser pouco, nem ouvida. um A pouco. pessoa tem que estar disposta a te ouvir, né? Com E certeza. olhar com outros olhos, né? Com Não você certeza. acabou de Então, chegar é aqui. o mínimo, né, que a gente espera, né? De É. confiança e tudo mais. E, enfim, hoje eu treino, acabou o treino, pego minhas coisas, vou embora, fico de boa. Até, bom, acabei de entrar, né? Então, assim, até fazer relacionamento com as pessoas ali, conhecer cada uma delas, vai um tempinho. Mas, nossa, é outra coisa, assim. Tô bem, graças a Bom, Deus. parabéns. Ó, para a gente acabar hoje, eu tenho uma caixinha de perguntas aqui. Tem várias perguntas para você. Boa. Eu tenho uma aqui do Eduardo Santos, o Ciclope, é do interior de São Paulo. Ele perguntou para você: o picolinato de cromo é bom mesmo para estabilizar a glicose? Olha, a gente tem alguns estudos na literatura falando sobre a utilização de cromo, principalmente em diabetes tipo 2. Então, assim, em diabetes tipo 1, a gente não tem uma literatura robusta que vai dar clareza e 100% de certeza que isso vai ser bom ou não. Né? O que é melhor para estabilizar a glicose é exercício. Então, use e abuse do exercício de força aí, principalmente De para força, né? conseguir Musculação, principalmente. musculação, para conseguir ter essa manutenção da glicemia. Tá bom. Segundo é do meu mestre, meu marido, Eduardo Santoro, português. Ele perguntou: o jejum intermitente ajuda para quem tem diabetes tipo 1? Não, o jejum intermitente não vai ajudar, porque a partir do momento que você for se alimentar, você vai precisar aplicar insulina. Então, assim, você vai precisar quebrar o jejum em algum momento e você vai precisar aplicar insulina em algum momento para esse jejum. O que vai ser bom, talvez, treinar em jejum, porque você não vai ter insulina ativa para não gerar hipoglicemia. Mas, assim, depende de como a pessoa se sente com o jejum. Tem pessoas que não conseguem treinar sem se alimentar, enfim, é muito individual. Mas, assim, causa e efeito, jejum intermitente melhora diabetes tipo 1? Não. Você tem alguma a fazer? Mais uma? Eu só ia falar baseado nisso, por causa que isso é uma conversa que eu tenho muito com meu pai. Como é que falaria? Disagreement mesmo? Estão sempre discutindo sobre isso. Que ele sempre fala: você está tomando muita insulina, você tem que tentar tomar menos insulina. E várias vezes que a gente foi no hospital, no médico, eles falavam: sim, mas ela não deveria tentar evitar tomar tanta insulina. Mas eu sempre falo: pai, o problema não é eu tomar muita insulina, eu preciso de insulina para sobreviver, o meu pâncreas não produz isso mais. Se eu vou comer, tipo, ele fala para limitar o tanto das vezes que eu vou precisar ter que dar insulina, mas eu não tenho uma consequência de dar muita insulina. Eu não quero dizer no sentido de dar a dose errada e ter um hipo, eu tô falando de tanta frequência, porque não deveria ser uma coisa que eu tenho que evitar, se é uma coisa que eu preciso para sobreviver. Isso é uma conversa que a gente sempre tem. Eu gostaria de saber se eu tô errada nisso.
Boa, é uma questão muito boa, porque, de novo, traz em relação à experiência com diabetes tipo 2, né? Mas, assim, insulina é vida, insulina é para estar aí para ser utilizada. Em todo momento que você for se alimentar, você tem que utilizar a tua insulina rápida e a basal para manutenção em momentos que você está dormindo e em momentos que você não está se alimentando. Então, se você fizer 10 alimentações por dia, você vai ter que aplicar 10 vezes. Você faz o trabalho de um pâncreas. Então, eu que não tenho diabetes, meu pâncreas está soltando agora microdose de insulina, porque a última refeição que eu fiz foi meio-dia, até agora não comi mais nada, mas ele está soltando a minha insulina basal, nesse momento que eu não estou de alimentação. Da minha alimentação do almoço, ele já liberou, ele liberou uma quantidade de insulina ali e vai liberando. A grande questão é, a gente precisa entender se essa quantidade de dose está sendo assertiva, para que você mantenha a tua glicemia dentro do alvo e não gere nem hipo, nem hiper. Isso é importante. E a gente consegue fazer com que a gente vire, não sei se tu conhece o BIS, aqui no Brasil, a Moto BIS. Sim. A Moto BIS aqui no Brasil, você coloca 1 litro de gasolina, ela roda o mundo inteiro. O que a gente quer é o quê? Que você sensibilize mais a tua insulina. Ou seja, quanto mais você treinar, quanto mais hipertrofia você gerar, quanto mais você conseguir estar dentro do ambiente de um treinamento de força, isso vai potencializar o quê? A captação de glicose pelo teu músculo e a necessidade de insulina diminui. Isso vai ser ótimo, porque tu vai economizar insulina e o teu corpo vai estar muito mais muito mais potente com menos dose. Ele vai fazer o mesmo trabalho, só que com menos dose. Então, ele vai ser muito mais econômico. E isso a gente consegue fazer. Então, tem pacientes que estavam com 60 de basal, a gente trouxe para 20. Então, a gente deixa o corpo dela muito mais eficiente com menos dose fazendo o mesmo trabalho. Isso a gente consegue. Musculação já. Musculação é essencial, porque o que acontece? O músculo, o sistema da glicose, o metabolismo do nosso organismo, ele é regulado 80% pelo músculo. O músculo, ele puxa a glicose. Ele é uma esponja. Então, quanto mais você conseguir desenvolver, né, a musculatura e fizer treinos de força, não estou falando para virar bodybuilder, mas quanto mais você tiver mais constância em treinamento de força, menor vai ser a tua necessidade de insulina. Aí é positivo, tá? Por exemplo, pacientes que estão com hiperglicemia porque passaram um estresse. E aí vão se alimentar pertinho, não quer fazer a correção, porque vai somar a dose da alimentação junto com essa que está um pouco distante, está 1 hora e meia distante, mas não quer juntar dose por conta de hipoglicemia. Vai caminhar. Aí a pessoa não aplica insulina, porque com o exercício aeróbio de baixa intensidade, essa glicose que está em excesso vai para o músculo e você volta para a zona alvo com o exercício. Isso é possível. Então, tu tá com uma hiperglicemia muito resistente, tá num período assim de gripe, pegou um resfriado, tá tomando medicamento, vai ter corticoide, antibiótico, tudo, que a glicemia vai lá para cima e a insulina parece não fazer efeito, tu aplica insulina e vai caminhar. Você vai fazer, eu coloco lá no Instagram, né? Fazer a insulina trabalhar em modo turbo. Então, você vai sensibilizar muito mais esse poder, essa ação da insulina. Aí é legal, aí é interessante reduzir dose nesse sentido. Não? Obrigada, Johanna. Tem mais duas perguntas. Ellen Maria de São Paulo perguntou: minha filha convive com diabetes tipo 1 e desde pequena precisou aprender a aplicar insulina, medir a glicemia e às vezes dizer não a certos alimentos. Como pais, escolas e colegas podem transformar essa rotina em algo acolhedor, como pode transformar essa rotina em algo acolhedor, em vez de um motivo para constrangimento ou isolamento? Eu acho que todo diagnóstico ele passa por uma fase de luto, tanto dos pais quanto da criança. Então, é importante a aceitação, tanto dos pais quanto da criança. Muitas vezes, os pais e a criança não vão estar no mesmo momento. E isso gera muito choque. Isso gera muito conflito. E aí gera um movimento que essa criança não vai conseguir se desenvolver bem em relação ao seu próprio diagnóstico. A gente precisa gerar autonomia, a gente precisa gerar educação para que ela se torne um adulto que consiga tratar da melhor forma possível e consiga viver bem, né? Sem ter a preocupação, nossa, minha filha vai morar sozinha, será que ela vai dar conta? É uma angústia de pais e mães, né? Vai para a faculdade, será que vai dar certo? Meu Deus! Como que a gente consegue fazer isso? Com educação, né? Com educação sobre o próprio tratamento, tanto dos pais quanto dos filhos. Mas eu acho que é importante respeitar o limite de cada um.
E isso tem que ser muito dialogado, tem que ser muito conversado. A criança precisa demonstrar segurança para os pais, porque os pais são super, mega protetores, querem estar ali o tempo todo, querem ter controle. E aí a criança cresce, vai conseguir ter o próprio tratamento ali, né? Enfim. E aí acha que a criança talvez nunca vai ser suficiente para conseguir tratar ali da melhor forma como os pais, né? Então, assim, eu acho que é importante diálogo e esse processo de aceitação, ele é mútuo e precisa ser muito bem conversado para que ambos possam desenvolver e melhorar. O que eu costumo dizer, conhecimento é libertador, mas conhecimento prático. A biblioteca está cheia de livro. Se a pessoa não vai lá, senta, estuda e aplica, não adianta. Né? Então é importante deixar claro isso, que precisa ter um bom diálogo para que os pais se sintam seguros também em relação aos filhos. Muito bom. Se esqueci uma pergunta tem uma aqui dessa. do Daniel, que é o nosso produtor. Quais são os inimigos invisíveis que estão na alimentação dos brasileiros que podem fazer mal para a diabetes e para as pessoas que ninguém nem imagina? Gente, eu falo que diabetes tipo 1 é um diagnóstico para um estilo de vida saudável. Acho que todo mundo deveria seguir o tratamento do diabetes tipo 1. Comer bem, se exercitar, beber água e dormir bem, né? Então, basicamente, é isso que todo mundo deveria fazer, né, na teoria. E o que atrapalha o tratamento, né? Ultraprocessados, industrializados, e a gente precisa, eu ando com a pulseira, né, que eu entrego para os pacientes, diabetes não te limita, não é algo restritivo que você vai precisar fazer, mas eu não tenho diabetes, eu vou comer lanche todo dia? Não vou. Vou comer doce todo dia, chocolate, uma barra inteira todo dia? Não vou, né? Então não vou comer industrializado todo santo dia, enfim, mas são invisíveis os componentes, né? Então ultraprocessados, industrializados de forma geral. Tanto para quem tem e para quem não tem, né? A diferença é que você vai ter que se dedicar muito, fazer muito mais esforço para comer algo que eu como. Por exemplo, eu vou comer um chocolate, eu pego, abro e como chocolate. Aí você tem que pensar se vale a pena ou não aquela insulina para aquele chocolate. Será que aquele chocolate é bom mesmo para aplicar insulina? Para dor de cabeça que eu vou comer depois? Então é muito individual, mas basicamente ultraprocessados e industrializados. E acho até tem a ver com essa sua resposta. A Nívia, de São José dos Campos, perguntou: eu não costumo levar meu filho às festas de aniversário, tadinho, porque fico com receio que ele se sinta diferente ao ver as outras crianças comendo doces livremente. Como encontrar um equilíbrio entre cuidado com o diabetes e permitir que ele viva uma infância o mais normal e inclusiva possível? Restringir sempre vai ser a pior escolha. Porque quando ele for adulto, ele não vai ter nem base de conhecimento para entender o que pode dar certo ou não. Então, eu acho que é importante tanto para os pais quanto para a criança. Olha, a gente vai fazer um teste hoje. Colocar limite. Você vai comer, sei lá, 3 brigadeiros, 2 beijinhos, beleza? E um pedaço de bolo, beleza. Vamos fazer a contagem de carboidrato, a gente vai aplicar insulina, vai esperar. Normalmente em festa infantil, gente, a criança fica ativa. Tem pula-pula, tem corre, tem, sabe, sensibiliza bastante a insulina, então talvez a dose ela é menor. Então, assim, eu acho que precisa testar, precisa ir, ele precisa ter esses momentos para entender que está tudo bem. E que ele vai precisar aplicar insulina, fazer a contagem, mas ele vai poder comer. Mas eu acho que isso é um receio muito mais dos pais, achar que ele vai se sentir diferente, do que para o filho. Ela sentou e conversou com ele, filho. Por isso que eu falo, é diálogo, 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 diálogo. É muito importante. Ele vai para a escola todo dia, ele vai ter que aplicar insulina, ele vai se sentir diferente. A mesma coisa uma festa de aniversário, né? Então, assim, é importante colocar limite, estabelecer estratégias e fazer isso da melhor forma possível, né? Não limitar, porque se limita, ele vai criar um bloqueio muito grande, vai levar para a vida adulta, aí vai ter que tratar em terapia, aí já sabe. Exato, exato. Johanna, foi muito legal. Queria te agradecer demais, muito, né, Manu? Sim. A Manu já quer virar sua cliente. Eu também. Quem quiser quem quiser ter uma consulta com você, virar seu paciente, como é que pode te encontrar? Boa. Bom, gente, os meus canais, eu tenho Instagram, né, Johanna Pita, YouTube, Johanna Pita, TikTok, Johanna Pita, a gente coloca todos os conteúdos de forma gratuita ali. Quem maratonar estilo Netflix no Instagram já consegue melhorar muito o tratamento, mas se você tiver interesse, a gente tem alguns canais de possibilidade.
Toda terça-feira eu tenho uma live semanal, totalmente gratuita, a gente faz no Meet e a gente fala sobre um assunto específico sobre diabetes. Então a gente reúne 50 pessoas nessa live, coloca todo mundo lá dentro e fala sobre diabetes, então se tira dúvida, enfim. Se você ainda não quiser fazer parte de um acompanhamento, se você quiser conhecer os programas de acompanhamento, aí você pode entrar no link da minha bio ou mandar uma mensagem para mim e aí a gente marca uma consulta, né? Eu trabalho 100% online, então atendo pessoas do Brasil e do mundo e a gente consegue fazer esse monitoramento via sensor, né? Todas as glicemias ficam aqui no meu celular. Então, eu consigo fazer esse cuidado, esse acompanhamento de fato com os pacientes dessa forma. Então, entrando em contato pelo link, a gente agenda, eu te apresento os programas de acompanhamento. Além dos programas de acompanhamento, a gente tem vários cursos, e-books e também tem a possibilidade de consulta também. Sensacional. Parabéns pelo seu trabalho, incrível. Que Deus te abençoe, muita boa sorte aí no jiu-jitsu, na sua vida. E Amém. vai entrar em contato, sim, que eu acho que vai ser bacana para a Manu. A gente estava falando que era legal a gente ter alguém no Brasil, fora do Children's Hospital aqui, que fizesse esse trabalho de acompanhamento do sensor, né, Manu? Isso é legal, isso é legal. A gente tem um paciente em Boston e ele usa o Dexcom, que é um pod, né, com a bombinha de insulina. E, enfim, ele está comigo há 5 anos, desde 2020 ele está comigo. E ele é brasileiro também, mora aí bastante tempo, enfim, então super dá certo. Legal. Obrigada, viu, Hanna, de coração. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês e precisando só chamar. Tá bom, tamo junto. Beijo. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 I used to wake up.